Vamos ver se entra. Você está acompanhando aí? Eu vou abrir aqui no computador também. Boa noite, gente. Vamos esperar o pessoal entrar para a gente dar andamento aqui na live. Sexta-feira à tarde, ninguém quer saber de nada, todo mundo quer descansar. Pois Quem quer é. fazer live? Só as doidas aqui, né? Só as malucas que querem fazer live de sexta-feira. Pois é. É, cria do Carlos e do Arismar, é assim mesmo. Ah, por que que a gente faz isso, né? Tá louco. Vamos chamar o povo aqui para entrar. Oi, Cristina, boa noite. Ó, a Ju entrou, a Ju Ó, Cirino. Vamos entrando, gente. Fala pra gente aí como é que tá o som, a imagem. Eu sei que a minha imagem está um pouquinho escura, mas eu não consigo melhorar ela, não. Infelizmente, hoje vou ficar devendo com a imagem um pouquinho para vocês. Chama o pessoal aí, Ju. Convida aí para o pessoal participar da live. Deixa para tomar cerveja ou vinho mais tarde. Tá cedo ainda. A Marta vai tomar hoje, né, Marta? oi? Começar. Você vai tomar uma cervejinha, um vinho hoje para começar comemorações? Ah, então, na verdade, eu não tô podendo beber, né? Porque Ah, eu é. eu estou de dieta e tô tomando um monte de remédio. Ah, mas E toma sem álcool, não dá nada não. só se for, né? Só se for. Mas hoje tá, não sei aí, mas aqui, nossa, tá aquele dia perfeito para você Um tomar uma cerveja. calor. Tá aquele dia Aquele, maravilhoso, aquela sexta-feira assim sensacional para você tomar uma cerveja deliciosa, entendeu? O negócio. numa varanda, assim, num barzinho com varanda bem ventilado, mas não tem nada aberto aqui. Não. Aqui ainda eu fui buscar o carro agora porque o estacionamento fecha às 7. E eu fui buscar o carro para não perder o estacionamento, né? Para deixar o carro lá no estacionamento. E eu passei de volta na calçada, meu, o povo tudo na calçada tomando cerveja. Aqui o pessoal até tenta burlar, mas a guarda municipal tá em cima, não tem jeito. Ah, aqui não tem policial tanto assim, entendeu? É, São Paulo é muito grande, né? Porque não dá conta, o policial não dá conta de ver tudo. Né? Tem bastante bar aí que eu vi que já tá aberto. Inclusive o que a gente foi da última vez, Cowboys Bar, acho que já voltou a funcionar. É, É. tem Mas um monte de aqui, lugar aberto. aqui não tem nada aberto. Tá terrível. Oi, Adriane. Chama o pessoal aí, chama sua mãe, todo mundo para entrar. A gente vai falar sobre empregado doméstico hoje. Um tema bem interessante para todo mundo. O pessoal tá com preguiça hoje, Marta. Ó, Pois é, o povo tá preguiçoso aquele dia, o povo tava lá, ah, nossa, aquele dia deu gente pra caramba. Agora hoje o pessoal tá com preguiça. Ninguém quer aparecer para falar oi pra gente. Ah, mas hoje acho que tem live de quem? Acho que é da Rafa. não sei, tem que dar uma olhada no Instagram. Não sei se é da Rafa. Eu sei que ela fez com a Simone.
Mas a Rafa costuma fazer mais cedo. A Rafa não costuma fazer Esse live tarde. horário. Pelo menos aqui para mim não está aparecendo ninguém ao vivo. Então, gente, vem cá, vamos participar aqui com a gente aqui, ó. Faz Eu favor, né? estou aqui mandando para o povo também. Vamos compartilhar aí com o pessoal aí, chama o pessoal para participar da live. Vocês pediram para a gente falar sobre empregado doméstico, aqui estamos, aguardando Eu também. vocês para tirar as dúvidas, porque muita gente sendo prejudicada nesse período. E ninguém melhor do que a Marta para explicar os direitos dos empregados domésticos. Ai, tadinha de mim. A Marta é a the best no trabalhista. Vamos mandar para todo mundo aí, vamos chamar todo mundo, gente. Depois vocês Eu tomam não entendo, cervejinha, comem petisco. eu não entendo como não consigo ver o povo que está aqui. Você Eu não tá consigo, no. eu não É no consigo ver. stream, no stream a gente não consegue ver. Só Mas a nem gente no Face eu não consigo ver quem está no Face. Eu estou com o Face aberto aqui na minha frente. entra na sala de vídeo. Eu tô Entrei, na sala de vídeo. entrei. Boa noite. Olha, o Anderson tá assistindo a gente. Oi, Anderson. Nossa, Olha, tá vendo? como Boa chique. noite, Thiago. Ó, tá vendo? Prestígio de respeito hoje, ó. Tem até um figurinha aqui do lado, ó. Pois é. Olha isso. É. Bom, acho que a gente pode começar, né? Para Sim. quem não me conhece, já está meio batida essa minha fala, mas meu nome é Daniela Silva, sou advogada especialista em direito previdenciário e eu convidei a Marta para a gente conversar um pouquinho sobre direito dos empregados domésticos, porque muitas pessoas têm me questionado a respeito de como tem ficado o direito dessas pessoas nesse período de pandemia. Muitos empregados estão sendo lesados e as pessoas queriam saber quais são os direitos deles. Então, eu vou deixar a Marta falar um pouquinho sobre ela, e aí depois a gente já entra no tema aqui. Tamo junto, Anderson. Fica aí, não sai daí não. Chama Carlão, chama Até, Aridmar, chama até todo o mundo lá. fim, até o final, É hein? o final, Anderson. Então, meu nome é Marta Lobo, eu sou advogada especialista em direito do trabalho e direito previdenciário, mas minha área principal é direito do trabalho, né? Eu também dou aula em pós-graduação na jurídica e tenho um cursinho também lá na jurídica de cálculos e estou um pouquinho afastada nos últimos tempos das redes sociais, porque estamos providenciando outras coisas para o próximo ano, mas sempre que me convidam eu aceito, porque eu gosto dessa troca, acho bacana, e quanto mais a gente puder informar as pessoas sobre os seus direitos, melhor fica, né? Com certeza. Na verdade, essa é uma das nossas funções como advogadas, né? Trazer um pouquinho de informação para as pessoas. A Marta tem um canal chamado Hora do Café, muito interessante, onde ela traz bastante informação, bastante vídeo interessante, que por sinal está fazendo falta, né, Marta? Daqui a Tá, eu pouquinho ela volta vou, com novidades. passando agora o mês de agosto, eu vou Dá retomar o licença. Na Hora do Café. Retomarei. Vamos lá. Estava, Temos estava, até um. estava em obras, entendeu? Pintando, arrumando, decorando, alugando sala. Não, beleza. Temos até um projeto em Pois andamento, é, né, Marta? Quem sabe em janeiro as janeiro esse coisas projeto sai do acontecem. papel, né? Quem sabe? Tudo É. pode acontecer daqui até janeiro. Opa, já Prepare, falei, Anderson. É já bucha para falei que você. se você quiser aceitar aquela segunda opção, estamos juntos também. Bora? Vamos embora. Eu Então, tô aceitando desafio de tudo que é canto. Anderson bota pilha e a gente vai embora.
Pois é, pois é. O Anderson, eu mandei mensagem para o Anderson, essa pessoa adorável, falando do assunto que eu e você tratamos, né? E ele não me deu nem atenção, só deu a resposta lá malemar, mal acabada, e não me deu mais atenção. Falei, tá bom, vou Então, me ele tá lembrar. me devendo. Ele tem uma mensagem minha lá no particular dele, lá do WhatsApp, a respeito desse projeto que eu estou envolvida aí, que ele não me respondeu também, não, mas deixa ele. Deixa Bom, ele. Dia 16 é domingo, Anderson. Não encerrou ainda, não, viu? bom, Bom, vamos lá. dando Marta, o que você início, pode falar para a gente aí? a questão do direito dos domésticos, na verdade, assim, existe, para quem é leigo, para quem não tem conhecimento do direito, a Constituição Federal, ela traz um artigo, o artigo 7º, que traz todos os direitos dos trabalhadores, em seus incisos, né? Tem o artigo 5º, que traz os direitos e as garantias fundamentais, e o artigo 7º, que começa a tratar das questões sociais, e o artigo 7º traz os direitos dos trabalhadores. Antigamente, o empregado doméstico, ele era uma classe um pouco mais à margem dos direitos trabalhistas, né? Se você analisar, antigamente aos trabalhadores domésticos eram previstos apenas 9 de todos os direitos previstos na Constituição Federal, que são 34 incisos, né? De 34, apenas 9 eram direitos estendidos aos empregados domésticos, né? E empregados doméstico engloba ali o cuidador, sem formação na área da saúde, que, na verdade, se ele for não terceirizado, se ele for empregado da casa, ele vai entrar como empregado doméstico também. O motorista, o caseiro, todos os que prestarem serviços para a pessoa física dona da casa, ele vai ser enquadrado como empregado doméstico. Que não traga, que é assim, para enquadrar como empregado doméstico, esse trabalho não pode trazer lucro para esse empregador. Não, né? É trabalhar no âmbito da residência, sem conteúdo de Sem o objetivo de proveito econômico. Sem né? o objetivo de proveito econômico, exercer atividades no âmbito residencial. Então, limpar a casa, lavar roupa, passar roupa, cuidar do idoso, cuidar da criança, babá, dirigir o veículo da família, o caseiro do sítio, entendeu? Os empregados do sítio, que normalmente não tem. O sítio não é uma pessoa jurídica, né? Ele está na propriedade daquela determinada pessoa e normalmente o registro é feito no nome daquela determinada pessoa física, né? E é assim, não deixa de ser empregado doméstico quando você é registrado por uma empresa. Dá licença. Pode falar, Marta. Você passa a não ser empregado doméstico quando você trabalha para uma empresa, mesmo que você trabalhe no âmbito residencial. Se você está registrado pela empresa, você deixa de participar, acaba desvirtuando essa situação aí de empregado doméstico. Então, hoje, aquela situação de 9 direitos apenas, hoje ela já está bem diferente. Hoje, os direitos estendidos aos domésticos estão praticamente todos. Se a gente for contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 33 direitos. 19, 21, 22, 23, 24, 25 dos 33, dos 34 são estendidos a doméstico, né? Então, assim, o doméstico, ele tem proteção do salário, proteção contra a despedida arbitrária, ele tem direito a salário mínimo, hoje ele tem direito a fundo de garantia e ao seguro-desemprego. Coisa que até bem pouco tempo ele não tinha esse direito, né? Era opcional, né? O empregador podia optar por fazer era facultativo, na verdade.
Era facultativo, não era opcional, era facultativo. É, Se o ele empregador pagasse, poderia. se Se ele tornava obrigatório. sim, Né? se ele optasse por pagar, se tornava obrigatório. E o recolhimento do Fundo de Garantia do Doméstico é feito de maneira diferenciada. Hoje é feito pelo E-Social, todos os recolhimentos são feitos direto pelo E-Social, e a contribuição, o doméstico ele não recebe a multa de 40% quando ele é mandado embora dos depósitos do FGTS. Porque o empregador, na verdade, todo mês ele já faz o recolhimento considerando a multa mês a mês. Então, quando o empregado sai, o empregador não tem que fazer o depósito do valor da multa, que às vezes é um valor alto. E isso também, a ideia disso é exatamente também proteger esse empregador, que é uma pessoa física, e talvez não tenha um valor alto de imediato para poder fazer essa rescisão. No mais, o empregado doméstico tem direito a 13º, férias com 1/3 de 30 dias, igual a todo mundo, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, ou seja, tem direito ao adicional noturno, tem direito à hora Só te extra. interrompendo, Marta, como você falou aí dessa questão do adicional noturno, nós sabemos que temos muitos trabalhadores domésticos que acabam morando no próprio emprego, né? Uhum. Na prática, como controlar essa carga horária? É um risco para o empregador, né? Ser considerado como hora extra. Ele tem a obrigação de controlar a jornada de trabalho. Como fazer esse controle? Então, como fazer qualquer outra espécie de controle. É você registrar a jornada de trabalho que ele efetivamente faz. E, por exemplo, ele encerrou as atividades dele, por exemplo, às 20 horas, sei lá. Encerrou as atividades às 20 horas. Depois das 20 horas, você não pode contar com aquele empregado, ele está no descanso dele. Entendeu? Ele está no descanso dele. Se ele te oferecer, ele cruza com o patrão na cozinha. Eu vou tomar um chá ali na cozinha. Não, deixa que eu faço para o senhor. De plano, para que ele se precaveja, não, deixa que eu faço. Aí, se a pessoa insistir, aí é uma questão mais de afinidade, porque, assim, o trabalhador doméstico, ele tem uma diferença com o trabalhador comum, porque ele está trabalhando, ele está no âmbito da família. Então, ele tem uma intimidade com o empregador maior. As relações são mais íntimas, mais pessoais e mais difíceis quando resolvem ter um atrito. E é muito mais difícil de fazer uma prova. Por quê? Quem vai ser testemunha? A mãe, o filho, o marido? Ou, no caso da empregada, quem vai ser testemunha? A vizinha do lado, que não participava do âmbito da casa? Se for ainda uma família mais abastada, que tenha vários empregados, ainda é possível, porque terão outros empregados que podem servir como testemunha. Mas é uma relação muito difícil de ser levada à justiça e discutida na justiça, né? Então, você precisa, tanto você empregado, você precisa fazer a coisa da maneira correta, como o empregador também fazer com que a norma se cumpra da maneira correta. E feito isso, a chance de obter sucesso numa demanda para ambas as partes é muito maior, né? O problema é que, assim, antigamente, a pessoa entrava às 7 da manhã e saía às 7 da noite. 12 horas de trabalho, entendeu? Não tinha descanso nem para refeição, nada, era direto mesmo, né? Era terrível, entendeu? E outra coisa, empregado doméstico parece que não tinha direito ao registro do contrato de trabalho, ao reconhecimento. Todo mundo trabalhava, entendia por empregado doméstico alguém à margem da sociedade, né? Acabava sendo equiparado a gente pode equiparar até mesmo a escravidão, né? Um certo tipo de escravidão, porque ficava assim, sendo obrigado a realizar certas tarefas além
do que era a sua obrigação e sem a devida contraprestação ou proteção, até mesmo social e legal com relação a isso, né? Sim. Né? E hoje, com essa situação de calamidade pública, de pandemia, basicamente os mesmos direitos que tem um trabalhador comum tem o empregado doméstico. Então, se ele for mandado embora, mesmo sendo na pandemia, ele vai ter os direitos dele de verba relativos à verba rescisória resguardados. Assim, vem se discutindo muito a questão do motivo de força maior para essa situação. Só que precisa haver o tal do lastro, precisa haver a justificativa plausível que se comprove que realmente há o motivo de força maior para que, eventualmente, se negocie aí as questões de multas ou redução do aviso, alguma coisa relacionada nesse sentido. No mais, não tendo essa comprovação, o empregador tem que arcar com os direitos rescisórios integrais do empregado doméstico, senão ele pode sofrer uma demanda trabalhista, e isso é fato. Ele também pode se valer dos subsídios que foram dados pelas medidas provisórias. Uma delas já perdeu sua eficácia, né, porque não foi convertida. Mas as medidas previstas na MP 936, que foram convertidas em lei, elas podem também ser aplicadas ao empregador doméstico, ao empregado doméstico. Então, pode ser feita a suspensão do contrato de trabalho, pode ser feita a redução da jornada de trabalho, sendo, óbvio, sendo empregados regulares, né? Porque o que o empregador doméstico tem que entender é que ele só pode reduzir a jornada de trabalho se ele tiver com o empregado dele legalizado, se ele for registrado, porque somente aí o empregado também vai ter acesso ao benefício do governo. Se for um empregado sem registro em carteira, sem registro do contrato de trabalho, como acessar esse benefício do governo e complementar a sua renda? E o que vem acontecendo? Isso acaba gerando, se eu estiver errada, me corrija, poderia ocasionar uma rescisão indireta do contrato de trabalho, até mesmo uma indenização para esse empregado, né? Sim. E aí, qual é a questão? A questão é que, no caso dele não ter um empregado registrado, vamos dizer assim, eles acabam se utilizando. Eu parto do seguinte princípio: quando o empregador já tem um empregado que está trabalhando sem os direitos tutelados, eu já entendo que ele parte do princípio que ele está errado. Segundo ponto, provavelmente ele vai se valer da medida provisória da maneira que lhe convém, sem se preocupar com o empregado. Tiveram pessoas que foram sumariamente dispensadas e até agora não receberam nada. Exatamente. Chegou até mim alguns questionamentos de pessoas, de empregados domésticos, que tiveram as suas verbas rescisórias, até os salários retidos pelos empregadores, sob a alegação da pandemia, da situação da pandemia, e feita a rescisão do contrato de trabalho sem o pagamento dessas verbas. Não, e não pode, isso não pode. Não é a festa da uva ou do caqui, entendeu? Você tem chance de você pagar um pouco menos de verba rescisória se você comprovar que, de fato, você está numa situação de emergência. Uma situação... e que, assim, é discutível, porque eu vi muitos questionamentos relacionados às empresas. Por exemplo, eu vi me comentaram de uma demissão em massa de uma grande rede de fast food. Eu fiquei pensando, e pagando 20% só da multa do FGTS, baseado na pandemia, né, na calamidade pública. Aí eu fiquei pensando, engraçado, mas eu passo na rua, eu vejo fila nos lugares, né, para entrar nesse determinado lugar lá no drive-thru.
como que pode ser, como que eles acham que pode ser válido e possível uma demissão em massa com pagamento, sendo que a empresa não fechou, não diminuiu suas atividades, não teve prejuízo, e tudo isso precisa ser comprovado, precisa ter lastro dessas situações. E o empregador doméstico também precisa. Então, assim, se ele não perdeu o emprego dele, se ele não teve redução de jornada dele, mas mesmo assim, dependendo das circunstâncias, se ele teve. Porque, assim, vamos considerar que o trabalhador, a grande parcela do trabalhador do Brasil, são pessoas que ganham na faixa de R$ 1.500 a R$ 2.000. R$ 2.500. Uma pessoa que ganha esse salário, ela não tem empregada doméstica. Exatamente. Ela tem, no máximo, uma faxineira. Entendeu? E, por exemplo, eu conheço pessoas que têm a empregada e a empregada foi para casa, foi ficar em casa e continuou recebendo salário. Conheço gente que simplesmente mandou a empregada embora e falou, filha, se vira, entendeu? O problema é seu, né? Mas quem paga uma empregada normalmente tem um salário um pouco melhor, certo? Então, tem que analisar se essa pessoa teve alguma queda no seu rendimento. Eu até entendo, por exemplo, alguém que tinha um comércio de roupas, que era um microempresário, um comércio de roupas, de repente ele não pode vender nada, e se bem que, assim, eu tenho um exemplo muito tranquilo de uma loja próximo do escritório, ela pegou, o cinto apertou, ela pegou todos os contatos da loja e falou, pessoal, estou fazendo liquidação, estou atendendo com horário marcado, mandou no WhatsApp de todo mundo, estou atendendo com horário marcado, vou fazer uma liquidação, vou vender meu estoque da loja 50%. Ela zerou o estoque da loja, conseguiu comprar a mercadoria e está funcionando, e passou pela pandemia. Está lá agora com a portinha dela aberta e está funcionando, está trabalhando. Então, assim, mas eu entendo que, às vezes, o empresário não conseguiu manter o seu negócio. E aí tem que ver como que fica essa situação. Agora, o empregado doméstico sair de mãos abanando, sem absolutamente nada, aí realmente eu não consigo entender que seja viável. Entendeu? Não é. Mas, infelizmente, tem acontecido muito, né, dos empregadores alegarem justamente essa redução dos ganhos, ou até mesmo prejuízos nas empresas, nos trabalhos, para dispensarem os seus empregados e reterem as suas verbas, ou pelo menos parte das verbas, sob essa alegação. Não, isso daí pode configurar enriquecimento sem causa, apropriação indébita, gerar uma indenização por dano moral. Indenização por dano moral. Então, assim, se você é empregado doméstico, babá, cuidador, caseiro, motorista, isso aconteceu com você, procure um advogado, porque você está sendo lesado. Não fique... Porque, assim, eu ouvi alguns casos recentemente, assim, eu até agora não fiz nada contra o meu patrão, porque ele prometeu que vai me contratar de novo. Né? É a grande promessa. Ele está lá aberto agora e ele não me chamou mais. Entendeu? Então, assim, não abra mão do seu direito, não abra mão do seu dinheiro, aquele que você trabalhou, que você suou, que você conquistou à toa, entendeu? Óbvio, gera o bom senso. Tudo isso tem que girar em torno do bom senso. Se você também é empregado e você sabe que realmente a situação do seu empregador está difícil, lógico, conversa, pondera, vocês conseguem chegar no meio termo, numa situação que fique bom para ambas as partes. Agora, sair de mãos abanando é uma coisa que é inadmissível, entendeu? Inadmissível. E aqui, para os empregados domésticos, a gente também pode aplicar a questão do grupo de risco, né? Se essa pessoa que é empregada doméstica integra um grupo de risco, ela tem direito a esse afastamento do trabalho durante esse período da pandemia, né? Mas para fazer
jus ao benefício do governo, esse contrato tem que ser regularizado, tem que estar devidamente registrado, né, Marta? Senão, a pessoa também... Aí, o que acontece? É o que a gente chama de limbo jurídico, né? A pessoa fica ali, nem o patrão paga, não recebe do governo, e a pessoa fica jogada de lá para cá, que nem uma bolinha de ping-pong, e não tem como sobreviver, né? Se a redução, a suspensão for feita de maneira incorreta, ela é nula. Quem vai ter que pagar o salário é o empregador. Quem vai ter que pagar... É isso ser resolvido. Coloquemos que, como acontece no previdenciário, onde muitos benefícios são cessados e o empregador fala, eu não tenho lugar para você, o INSS fala, não, você pode trabalhar, eu não tenho lugar, tá? E fica aquela bolinha. Isso aconteça com o empregado doméstico, o patrão fale, não tenho como te pagar. E ele não está com o contrato registrado, não consegue o benefício do governo. E aí fica também no limbo até que a justiça, né, trabalhista entre, procure o direito e resolva. Tem diversas aberrações, tem o cara que reduz o salário, mas não reduz a jornada, porque o sujeito vai receber do governo o auxílio emergencial, da redução de jornada. Tem vários casos desses, mas são muitos os casos, assim, a grande maioria é esse tipo de caso, de nulidade. Então, o que acontece? Ele reduz o horário do sujeito, aliás, ele reduz o valor do salário do trabalhador, mas não reduz a jornada porque o governo vai pagar. Tem, por exemplo, home office, que o cara trabalha o dobro do tempo, como é o caso do professor lá. Eu até pesquisei uma matéria aí falando especificamente dos professores. O quão difícil, o quão desafiador ficou para eles, né? Ficou extremamente difícil para a classe dos professores, entendeu? Então, assim, você sendo doméstico ou não, o importante... Vai lá agora. O importante é saber, nesta circunstância, que o doméstico tem direito ao aviso prévio, ao saldo de salário, às férias vencidas ou proporcionais, ao 13º proporcional ou vencido, se for o caso, ao fundo de garantia e ao seguro-desemprego, se ele tiver tempo e se enquadrar dentro dos requisitos para o seguro-desemprego. Então, assim, não há que, não vou te pagar a multa, isso, primeiro porque ele já vem pagando, o empregador doméstico vem pagando a multa já ao longo do tempo. Então, não tem essa alegação por parte dele. Eu vou te descontar a multa dos 40% das suas verbas rescisórias. Não faça isso, entendeu? Não faça isso, não aceite esse tipo de coisa, porque não é correto e você vai estar só se prejudicando. Então, assim, se você fizer redução de trabalho, fizer cláusula de redução de trabalho, de redução salarial, você tem que reduzir a jornada também. Entendeu? Tem que reduzir a jornada. Se suspender o contrato de trabalho, você tem que ficar em casa. Não vai ter o contrato suspenso, receber o auxílio e continuar trabalhando. Entendeu? Isso daí também é irregular. Se estiver passando por uma situação, procura um advogado, ele vai te orientar até a maneira com que você pode produzir prova acerca desse tipo de coisa, né? Então, assim, tem direito à hora extra, tem direito adicional noturno, tem direito a intervalo de 1 hora entre a jornada para refeição e descanso. Não é porque está trabalhando dentro da casa do patrão que tem que comer 10, 15 minutos e voltar a trabalhar. Pode parar 1 hora e ficar. Tem que ter controle de jornada. Deve parar. Deve, né? Tem que ter controle de jornada. Não pode ter, aliás, uma das proteções, um dos direitos previstos na Constituição Federal que se estende ao doméstico é a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa. Então, na verdade, se o seu empregador está retendo o seu salário, está retendo a sua verba rescisória, ele está cometendo um
crime. Não é nem uma violação de direito trabalhista. É uma violação de direito trabalhista, mas, acima de tudo, é um crime também. Uhum. E aqui no caso do empregado doméstico, também se aplica aquela regra do aviso prévio, de que para cada ano de trabalho acresce 3 dias no aviso prévio. Então, ele Também, tem que observar isso também. Se você tem 10 tem que anos de observar. trabalho, você vai ter o acréscimo lá, limitado no tempo legal, do seu aviso prévio para receber esse valor, se for indenizado ou cumprir da forma como for acordado com o empregador, né? Exatamente. E aí, o empregado doméstico tem direito à garantia de um salário nunca inferior ao mínimo, não pode ganhar salário inferior ao mínimo. Tem direito ao salário família. Tem direito ao descanso semanal remunerado. Então, toda semana ele tem que ter um descanso de 24 horas. É lei, isso está previsto na Constituição Federal. As férias anuais com o terço constitucional, licença maternidade, né? Tem direito à licença maternidade, tem licença paternidade também, tem direito, e proteções relacionadas ao ambiente de trabalho também. Aí, Dani, agora eu jogo a bola um pouco para você, que é mais a sua praia, a parte previdenciária. Acidente de trabalho para o doméstico. Como configurar? Como configurar o que seria um acidente de trabalho para o empregado doméstico? Como fazer esse enquadramento, essa prova? Sendo comprovado que houve um acidente, vou pegar o caso da minha faxineira. Uhum. Ela é diarista, presta serviço em várias casas, e em uma determinada casa, ela prestava, inclusive, acho que ela estava online aqui agora. Ela prestava serviço mais de uma vez por semana, se eu não me engano, acho que 2, 3 vezes, então já configurava um contrato de trabalho. Ela estava fazendo a faxina, o varão da cortina simplesmente caiu no rosto dela e quebrou o nariz. Nossa, coitada. Isso é acidente de trabalho ou não? Entendo que sim. Na minha cabeça é. E era para ela afastamento, a responsabilização do empregador pelas verbas, né? Como ela não tinha registro em carteira, a obrigação passa a ser do empregador, e ela foi sumariamente demitida, sob a alegação da pandemia. Porque a empregadora é idosa, então disseram, depois do acidente, depois que saiu o laudo médico que ela não iria precisar da cirurgia, resolveram simplesmente demiti-la. Ah, é? Uhum. Que maravilha. Gosto disso. Então, configuraremos acidente de trabalho com uma ação acidentária na esfera trabalhista e uma possível ação previdenciária também. Entendo. Sim. Que caibam as duas. Tem aqui, ó, o inciso 28 da Constituição também é aplicado ao empregado doméstico, e ele fala: seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Exatamente. Então, assim, a garantia está aqui, né? Eu já vi no passado, mas isso foi no passado, quando o empregado doméstico não estava protegido pelo acidente de trabalho, né? Eu achava aquilo aterrorizante, mas eu já vi sentença que não configura acidente de trabalho por se tratar de empregado doméstico, né? E é um absurdo isso, porque, na verdade, eu não consigo enxergar por que ainda 7 ou 8 incisos não se aplicam ao empregado doméstico. Deveriam todos, porque ele é um trabalhador como outro qualquer. A única diferença é o âmbito do trabalho. Só muda o âmbito do trabalho. É macro para um âmbito micro, né? Digamos assim, um âmbito onde
você teria um número maior de empregados para um âmbito onde você tem um número limitado, às vezes até de um único, né? Então, o direito tem que ser. Aí compete uma coisa que eu estava até refletindo esses dias, compete a nós, advogados, trazermos isso à discussão. Muitas vezes, vejo advogados trabalhistas que se recusam a fazer determinados pedidos porque, eu entendo que não cabe nesse caso. Mas se você não pedir, você não vai gerar norma, não vai gerar jurisprudência, não vai gerar entendimento. Né? Eu estou lendo aqui um comentário, né, de uma seguidora sua falando que só vai deixar de pagar se a renda for afetada. E realmente, só pode deixar de pagar nessas circunstâncias. Não havendo essa circunstância, eu, por exemplo, eu não posso dizer, eu pago o serviço de transporte do meu filho. Eu não estou pagando integral, porque ele mesmo falou que ia cobrar a metade do valor da mensalidade. Eu não posso alegar que eu tive prejuízo, porque eu não parei de trabalhar nem um dia. Eu estou trabalhando todo o tempo. Eu não tive prejuízo de salário, ainda bem, graças ao meu chefe, né, que vem segurando as pontas. A situação não está fácil, não é que estamos nadando de braçada, mas estamos trabalhando. Então, eu, por exemplo, se eu tivesse uma empregada, eu não poderia fazer essa alegação, entendeu? Não teria como fazer essa alegação. Então, eu acho que o trabalhador doméstico tem que parar de achar que ele está à margem da sociedade. E o empregado doméstico, e o empregador doméstico tem que parar de achar que o empregado é uma subclasse, que não é. Que ele o empregado está disponível para fazer tudo a qualquer hora e a gosto do empregador. Não é bem assim, tem que respeitar a carga horária, tem que respeitar descanso, mesmo que esse descanso semanal não se dê sempre aos domingos, pelo menos um domingo ao mês. Sim. Hora extra, se o empregado fez, olha, sábado é minha folga, mas eu vou dar uma festa, tem que receber hora extra com os adicionais legais, não é dia comum, é hora extra. Até normalmente não recebem ou recebem como dia comum. Não, e até porque a gente bem sabe, né? Nós, eu, você, a gente sabe que não é fácil ter um empregado doméstico. Não é fácil você ter alguém na sua casa, entendeu? Seus filhos ficam com a sua mãe, meu filho fica com a minha mãe, entendeu? Então, assim, primeiro que não é fácil você confiar em alguém para estar dentro da sua casa. Segundo, que é um profissional que tem que ser remunerado com valor adequado. E se ele fizer hora extra, tem que pagar. Se ele está dentro da sua casa, ele tem que ter descanso, ele tem que ter a refeição dele. Então, assim, minha mãe trabalhou muito tempo fazendo faxina em casa de família, assim, ela me conta cada história absurda da época que ela não pode comer a mesma comida que o... Eu já ouvi histórias, assim, de que não pode comer a mesma comida que a do patrão. Tem que ser uma comida diferenciada. Se a gente está comendo arroz, feijão, prato. Copo, prato separado. Já ouvi caso do empregado que só podia comer macarrão. Não, e isso tudo é discriminação. Tudo isso entra como assédio, como dano moral, entendeu? E pode configurar uma ação criminal também por injúria, difamação, dependendo das ofensas, calúnia. Tudo isso tem que ser analisado. Uma atitude do empregador pode refletir tanto na área trabalhista, na área previdenciária, na área civil e na área criminal. Exatamente. Então, é uma coisa que, assim, os empregadores precisam observar com mais cuidado as atitudes deles, e os empregados também precisam se valorizar mais, saberem o seu valor, porque não é porque você faz um trabalho doméstico que você vale menos do que qualquer outra pessoa. Não, você é um trabalhador como eu, como você, como qualquer outra pessoa. E a gente está aqui acostumado, por exemplo, veio uma senhora ontem aqui, que ela tem 61 anos,
e ela tem 5 anos de contribuição. Trabalhou de empregada doméstica a vida inteira sem registro, praticamente. Como E fica aí, a aposentadoria? como fica a aposentadoria? 61 anos fazendo faxina para viver. Entendeu? Como fica? Ela vai, certamente, se não comprovar, ela vai para um LOAS. Vai para o LOAS, foi o que eu falei, foi exatamente o que eu falei para ela. Eu falei, olha, a senhora tem 2 opções. Entrar na trabalhista pedindo reconhecimento desses vínculos para trazer para a Previdência, para a gente contar como tempo de trabalho, pedir para reconhecer para que a senhora se aposente por idade. Ou, do contrário, se a senhora não conseguir reconhecer esse vínculo, a senhora vai ter que partir para o LOAS com 65 anos. Tá aí outra questão que o trabalhador doméstico precisa observar com bastante cuidado, porque o que acontece? Muitos deles não, a exemplo das diaristas, né? Não fazem contribuição previdenciária e como que fica daqui a algum tempo? Eles se esquecem que, além de completar a idade, eles precisam preencher uma coisa chamada carência, que é um tempo mínimo de contribuição. Hoje passou para 15 anos, o mínimo da mulher, né? Somada à idade, que chegará a 62 anos, hoje é 61,5, né? Dependendo do que falta, se falta até 2 anos, você cumpre metade. Então, se você tem 58 anos, por exemplo, tem 58 anos, você vai ter que se aposentar com 61. Mas tem que ter preenchido a carência. Não, com a carência, considerando que tem a carência preenchida, entendeu? Se você tem 59 anos, você vai se aposentar com 60 anos e 6 meses. Entendeu? Tudo isso depende da carência. Aí é a questão. Trabalhei a vida inteira na casa de uma família, a família foi muito boa para mim. Muito boa, eu não quero entrar na trabalhista. Tá. E aí, a senhora vai viver, ou o senhor vai viver de um salário mínimo? Me dava roupa. Muitas vezes, o salário que essa pessoa recebia, a gente sabe que tem empregado doméstico que recebe mais de R$2.000 por mês. O que reflete... Eu tenho empregado doméstico que... Olha, eu conheço empregados domésticos que ganham 4, 5. Então, isso reflete no cálculo do benefício dele lá na frente. Sim. É isso que as pessoas não conseguem linkar. Gente, o seu salário com o tempo de trabalho vai fazer a diferença na sua remuneração de aposentadoria. A gente aqui não está falando estritamente só dos seus direitos trabalhistas. Seus direitos trabalhistas refletem diretamente no seu direito previdenciário. Por isso que é importante. Doutora Marta, eu trabalhei 30 anos na casa de família, tenho 60 anos de idade, mas tenho 2 anos de registro. Não quero fazer o processo. Tá bom. Se você poderia ter um benefício de R$2.000, R$2.500, vai abrir mão e receber um dia de salário mínimo. Sim, exatamente. Sem 13º, com possibilidade de corte a qualquer momento, sem estabilidade alguma. Porque assim, a gente sabe que o LOAS para idoso, ele é um pouco mais tranquilo do que para pessoa doente, né? Mas hoje, Marta, assim, eu tenho feito bastante, né, benefícios nessa área de incapacidade, LOAS, e até idoso, eles estão cortando indiscriminadamente. Sim, então, eu falo que não tem estabilidade, não adianta, por mais que a pessoa pense, não, eu sou idoso, preenchi a idade, tô tranquila, tô estável, não vai cortar meu LOAS. Pode dar uma mudança no governo e cortar o LOAS a qualquer momento. Sim, sim. Como a gente tem acompanhado aquele caso que a gente comentou hoje, foi hoje, da comissão lá para julgamento dos processos. Ontem a gente falou. Está acontecendo na seara previdenciária. A gente sabe que existem algumas aberrações para gerarem... Ontem eu fiquei chocada, e hoje o dia foi, você faz um negócio aqui, faz um negócio ali, atende o cliente, não sei o que, não sei o que lá.
Aí agora você me falou isso de novo. Tem parece Flash. que dá um tapa na cara. Pois é, e a gente trabalha tanto e nunca vai receber isso, né? Nunca, nunca. Porque Mas, se assim, você considerar 10 vezes 100, isso entendeu? ele faz um dia. Um dia. Exatamente, um dia. Em um Uma dia. sentada, como dizem os mais antigos. Em uma sentada na cadeira, ele faz 10 em um dia. Como que Exatamente, exatamente. a mesma questão da bonificação lá para os funcionários para revisar os benefícios por incapacidade, daquela lei que tem a bonificação. Eu sei que o valor é menor, mas assim, quantos benefícios a pessoa hoje, através de um sistema digital, não consegue emitir uma carta de exigência ou até mesmo uma carta de cessação por dia? A pessoa consegue fazer 50, 100 por dia. Eu acho assim, Dani, a gente falou ontem mesmo do caso daquele meu cliente que é esquizofrênico e etc, etc, etc. Eu acho que assim, ou se a gente ficar se atendo aos erros que estão cometidos e às injustiças que estão cometidas, a gente não consegue nem respirar, entendeu? Exatamente, tem que ir atrás da correção. Exatamente. Eu acho que a gente, como advogado, a gente tem que empreender os maiores e melhores esforços dentro daquilo que a gente conhece, dentro daquilo que a gente estudou, para tentar obter o melhor resultado para o nosso cliente. E eu acho que, assim, de pouquinho em pouquinho a gente vai mudando a situação, né? A mentalidade. A gente precisa mudar a mentalidade do próprio cliente, que às vezes recebe um comunicado desse, ou até mesmo uma demissão, e fala: não, tá tudo bem, tá tudo certo, é normal, é porque está acontecendo a pandemia, não vou atrás do meu direito. Ou teve um julgamento ali que foi contra o direito dele. Gente, não desiste, continua Não, batendo. Tem que ir à procura, vai atrás, porque o advogado, nós como advogados, a gente tem que interpretar a lei, nós e temos eu que vou falar para defesa do cliente. a gente está aí com um ponto bem considerável. Você vê, houve a reforma, todo mundo morreu de medo por causa do tal do honorário de sucumbência. Tem a ADI lá tramitando no STF em relação à justiça gratuita do trabalhador e se ele tem que pagar ou não o honorário de sucumbência. Já está praticamente ali bem encaminhado de que ele não vai ter que pagar o honorário de sucumbência. Afinal de contas, é inconstitucional. Entendeu? Então, Aí, assim, é a questão dos hoje, advogados irem em busca do direito do seu cliente, não desistir, bate. exatamente. O juiz E condenou? hoje, Bate no juiz. já tem juiz dando decisão de que acata a inconstitucionalidade ou suspende o processo, né? Sim. É que, assim, eu acho uma droga suspender processo, né? Eu acho que causa uma Assim, tensão para o cliente. verba alimentar dificulta a vida do próprio cliente, né? Sim, Eu acho que a suspensão seria não, é muito danosa, né? sim, eu também acho, eu também acho. Inclusive, esse processo, o processo do meu cliente lá da esquizofrenia está suspenso. O recurso ordinário dele está suspenso por causa dos honorários. Eu estou com o caso de um cliente que está suspenso por causa da perícia. O TRF suspendeu por mais 30 dias a realização de perícia presencial. E ele não tem condição alguma de voltar a nenhuma atividade laboral, não tem condição de se manter. Já agravei, o tribunal não julga o agravo, pedi efeito suspensivo, não deu, peticionei tutela de urgência, não deu. Falta ir lá e apiar os juízes, porque, assim... Mas o que a gente não pode é deixar de buscar o direito do cliente, e o cliente também não pode deixar de buscar, como acontece com esses trabalhadores que a gente está conversando hoje. Exatamente. Eu fui consultada, nem consultada, conversando com uma conhecida, ela comentou de uma senhorinha do interior de Minas,
que trabalhou a vida inteira para a mesma família. A família aproveitou esse período de pandemia agora, demitiu a senhorinha e reteve metade das verbas dela, dizendo que eram descontos autorizados pela lei da pandemia. E a senhorinha, como é humilde, é ignorante no sentido literal da palavra, ela falou: minha filha, para a moça, minha filha, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que pegar o meu dinheiro e ficar quieta. Mas assim, pega o dinheiro. Eu não sou contra não pegar o dinheiro. Não, tudo bem, pega o dinheiro, mas pega o vai dinheiro, atrás do seu direito. e pronto. Vai atrás do seu direito, mas muitas vezes essas pessoas, por esse apego emocional de trabalharem muitos anos para a família, eu vi os filhos crescerem, eu troquei as fraldas, né? Ai, não vou fazer. Gente, pensa no reflexo disso na sua vida. Na sua vida, Acho que nesse momento tem que pensar em você. Vai refletir na sua sobrevivência atual e futura. Sim, se a pessoa, ao final de 30 anos de trabalho, teve uma atitude dessa com você, ela não tinha consideração nenhuma. Ponto. Exatamente. Eu acho que assim. Não tem nenhum peso moral eu acho que entrar no processo, por exemplo. Quando se trata de direito, né, o direito da pessoa, eu acho que não tem que ter pudor, né? Você tem que ir atrás do seu direito. Não interessa se a pessoa foi boa para você durante X tempo. Se ela te violou o seu direito, ela deixou de ser boa. Vai buscar seu direito, né? Busca orientação. Mas eu não sei se está certo ou se está errado. Gente, existem sindicatos, advogados, associações. A doutora Marta atende via Skype, tem inúmeros outros advogados. A gente está tendo que se reinventar nessa pandemia. Sim. Então, assim, os empregados também precisam se reinventar, abrir a mentalidade para entender que os direitos deles não podem ser violados e ficar quieto. Tudo bem, como você disse, questão de bom senso, a seguidora aqui, a Miriam, também falou. Se eu não tive uma redução na minha renda, eu não vou reduzir a da minha empregada. Ótimo, mas não são todos que têm essa consciência. Não são, é pouquíssimo, pouquíssimo. Então, assim, se você sofreu um prejuízo, busca o seu direito, busca orientação, existem muitos meios, né? Não deixa passar, porque reflete agora, mas reflete no futuro. Sim, sim. Né? É questão de, assim, a população precisa enxergar melhor a questão do seu próprio direito. Parar de se preocupar com o próximo, preocupar com si próprio. Não, e assim, eu acho que quando se trata do seu direito, não tem nenhum afetamento moral. Entendeu? Não tem, é seu direito, você está ali lutando pelo seu direito. Então, pronto, esquece isso. Né? Eu acho que... Você trabalhou a vida toda, você cumpriu a sua obrigação. Exatamente. Assim, existem muitas pessoas, principalmente nesse trabalho doméstico, a gente está falando de uma seara onde os trabalhadores são mais de uma idade um pouquinho mais avançada, porque normalmente eles ficam muitos anos no mesmo emprego. Então, eles ainda têm aquele negócio da palavra dada, né, da questão da ética. Tudo bem, você cumpriu sua ética durante seu contrato de trabalho inteiro. No final do contrato de trabalho, algum desses direitos não foi observado, vai atrás, né? Exatamente. Busca. Não se deixe prejudicar por uma questão moral que é só sua. Sim. Não é de ninguém. Eu acho que no mais, assim, para a gente... Finalizar, que a gente já ultrapassou o nosso tempo combinado. Como sempre, né, Marta? A gente, quando vai fazer nossa live aqui, 2 horas no mínimo. Eu acho assim, que para finalizar você tem os seus direitos garantidos. Quer saber exatamente quais são eles?
vai lá no seu celularzinho, lá, bonitinho, no Google, lá no Chrome, digita lá, Constituição Federal. Vai abrir um link da Constituição Federal no site do Planalto, que é planalto.gov.br. Entra lá, dá uma lidinha no artigo 7º, você não vai levar 5 minutos para ler, você vai saber qual é o seu direito sendo um trabalhador doméstico. E esse direito, assim, ele abrange toda e qualquer lei que vem em complementação. Então, exatamente. Qualquer direito que você tem, ele é artigo. Vai partindo ali, né? Então, assim, e no mais, procura um advogado. Tá na dúvida, se sentiu lesado de alguma forma, procura um advogado. Um advogado que você tenha confiança, que você conheça, ou que alguém te indique. Não vai em qualquer um, porque você corre o risco de ter problema lá na frente também, né? Porque, assim, todo mundo fala, todo mundo faz trabalhista. Não, trabalhista é uma área bem técnica, bem complexa, é uma área gigantesca e requer muito estudo e muito conhecimento do profissional para poder trazer o direito do cliente de uma maneira adequada. Eu me ponho à disposição, tanto no meu Facebook como no meu Instagram, para quem quiser tirar alguma dúvida, eu me ponho à disposição. As minhas redes sociais, ambas, é marta.lobo.adv. Você tem YouTube também, não tem, Marta? Tem no YouTube também, que é na hora do café. Também pode ser por lá, não tem problema nenhum. Então, assim, pergunte. Se você não for, às vezes, a gente que está aqui sempre falando, às vezes a gente até não pode te atender, mas talvez por você estar numa outra cidade, ou etc., a gente tem um colega, alguém que a gente pode indicar, entendeu? Um profissional que possa te atender de maneira adequada. Não caia na mão, né, de qualquer um. Procure alguém que você tenha uma referência, que você tenha uma indicação. Que eu acho que vai ser a possibilidade de você obter um maior sucesso buscando dessa forma, né? Na verdade, assim, eu brinco que Bombril tem muitos, né? Mas não adianta você pegar um Bombril que não vai conseguir esclarecer todos os seus direitos. Ele pode te cobrar mais barato? Pode. Não estou dizendo que valor significa valor de honorário, significa que o advogado seja bom ou ruim. O que você tem que observar é justamente isso que a Marta disse. Procure uma pessoa que entenda. Está na dúvida? Não conhece nenhum advogado? Existe sindicato, existe a OAB. Vai até a OAB, fala, olha, eu estou com problema sim. Tem alguns estados que têm a defensoria pública. Vai até lá, fala, olha, eu preciso de orientação. Onde eu procuro? Vai ao fórum. Exatamente. Vai ao fórum, vai no Ministério do Trabalho. Fala, olha, eu tô com dúvida, tô com problema, eu preciso de ajuda. Sim, sim. Mas não deixa de buscar o seu direito, porque, assim, a gente falou aqui um tiquinho, assim, do que é o direito do empregado doméstico. Se a gente for abranger todos os direitos, a gente vai ficar horas falando aqui, como a nossa última live, né? Nós ficamos quase 2 horas. Mas é basicamente isso, é como a Marta disse, procura uma pessoa que tenha conhecimento e disponibilidade para ir atrás do seu direito. Não deixa passar, porque você, no momento atual que a gente vive, o planejamento do seu futuro é muito importante. E eu não digo isso só com relação à questão do planejamento previdenciário, até porque a pessoa pode optar por não fazer um recolhimento previdenciário, fazer uma previdência privada, fazer uma poupança, sei lá. Mas é pensar no seu futuro. Hoje eu tenho saúde e consigo trabalhar nessa casa. E amanhã? Né? Porque a gente tem que pensar que a gente exerce atividade, qualquer ela que seja, e aí qualquer atividade, se a gente tiver bem de saúde, porque toda e qualquer atividade, ela depende da nossa força física, seja força física e física mesmo, seja intelectual,
eu estou tendo que parar para cuidar do meu ombro, porque se eu não cuidar do meu ombro, daqui a uns anos eu não consigo mais escrever, que é uma coisa tão simples, né? Isso é para todo mundo. O trabalhador doméstico tem essa questão também. Ah, Então, eu tenho lesão no ombro. É acidente de trabalho? É acidente de trabalho. Às vezes você tem uma lesão, tem uma doença que você acha que não é coligada ao seu trabalho, e é. Por isso que é importante buscar orientação. exatamente. Existem médicos especialistas que podem te ajudar também a tirar essas dúvidas. Mas, enfim, assim, a nossa live hoje tinha como objetivo esclarecer esses questionamentos que eu recebi, que eu convidei a Marta, como ela sabe muito mais de trabalhista que eu, é uma excelente advogada trabalhista, professora, inclusive, na área agora, né, Marta? Em breve, se Deus permitir, será uma parceira um pouquinho mais próxima, né? Tomara que dê certo. Estou torcendo para. A gente não torce, a gente faz, né, Marta? Não, estou torcendo. Faremos. Não, modo de dizer, estou projetando e preparando. Faremos. Hoje dei hipótese com a minha mãe, ela falou, opa, estamos juntos. Olha que maravilha, pronto, fechou. Então, assim, convidei a Marta porque, apesar de eu ter algum conhecimento sobre direito trabalhista, por necessariamente aplicar também no direito previdenciário, ela entende muito mais do que eu dessa área. E acho que os esclarecimentos dela aqui para as pessoas que me questionaram a respeito do direito do doméstico foram excelentes, porque pode aclarar muita gente que acabou sendo prejudicada agora nessa pandemia. Exatamente. Né? E é uma gama da população que ninguém pensa que pode ser prejudicado, né, Marta? Às vezes a gente acha assim, a indústria, o funcionário da indústria, o comerciante, ele está sendo prejudicado, mas e o doméstico? Ninguém pensou. Dani, Né? Na verdade, até a gente mesma não acaba que não consegue fazer esse link, porque a gente está tão focado em outras áreas, né? Que acaba passando. E quando essa pessoa me questionou isso, eu falei, nossa, gente, a gente precisa realmente trazer isso para essas pessoas. Eu fico pensando, Felipe, que se houvesse um esforço real das nossas queridas autoridades, porque assim, eu tenho uma ligeira impressão que não tem tanta crise econômica assim. Eu tenho essa impressão. Eu trabalho numa rua de comércio popular, do lado de 2 shopping centers, e o que o povo sobe e desce de sacola é uma coisa assim absurda. Impressionante, né? E você tá assim, você tá numa cidade que é uma das maiores, né? E mais afetadas, teoricamente, né? Assim como aqui na minha cidade, que é de interior, teoricamente os nossos casos são altíssimos, mas diante de alguns conhecimentos dos bastidores, acabamos descobrindo que não são tantos assim, mas enfim, isso é uma outra situação. O que a gente precisa deixar claro para a população muitas vezes se utilizam dessas situações para tirarem os seus direitos. Prestem atenção no que está sendo tirado de você. E se de fato existe essa situação de necessidade. De necessidade. Mesmo, né? O empregado doméstico, ele convive ali praticamente 24 horas com aquela família. Ele sabe se a família está em dificuldade ou não. Sabe, exatamente. Então fica fácil saber se você deve ou não buscar o seu direito. Né? Mas, assim, a gente está indo já para 1h10. Vamos parar antes que a gente continue aqui, vai a noite toda, né? Marta, muito, muito obrigada por ter vindo.
Eu espero que o pessoal tenha aclarado um pouquinho as ideias com tudo isso que a gente conversou aqui. Eu estou à disposição sempre. Desculpa o meu despreparo, que realmente eu não tive tempo de me aprofundar tanto na pauta, mas... Acho que assim, eu acho que essas lives, elas não têm o conteúdo de você fazer uma imersão sobre o tema. Às vezes, é porque a gente já conhece, a gente acha que talvez não foi amplo, mas para quem não conhece, para quem está vivendo a situação, as pessoas sequer sabem que elas têm direito ao aviso prévio, por exemplo. Sim. Né? Então, para quem está vivendo a situação, o que a gente passa de informação, eu acho que é suficiente. E aí fica o convite, novamente, a quem tiver mais dúvida ou outros questionamentos para fazer, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. E a gente, lógico, às vezes a gente não consegue responder de imediato, mas sempre que possível a gente está respondendo. E se tem sugestão, dúvida sobre algum direito, alguma coisa, quer que a gente traga para debate aqui, tanto eu quanto a Marta, a gente sempre faz lives quando é possível, coloca no nosso inbox ou até mesmo nos comentários. Essa live vai ficar salva tanto nas minhas redes quanto no meu canal do YouTube. Vou enviar para a Marta também colocar nos dela. E qualquer dúvida, gente, consulta. Uhum. É isso que é importante, sempre procurar um especialista. É verdade, né? É verdade. Nós mesmos, eu contratei a Marta. Vejam só. É assim que a gente funciona. Não adianta. Não é porque eu sou advogada que eu vou fazer trabalhista. Posso fazer? Posso, mas o resultado não será tão perfeito. Às vezes será, mas é que tudo pela ótica do especialista outra coisa. É outra coisa, né? Às vezes a pessoa consegue enxergar um pequeno detalhe que a gente não viu. Então, é o que eu quero dizer para vocês assim. Não é porque você acha que não que trabalhou a vida toda ali, que tem moral, tem questão de honra com a família, que você não tem que ir atrás do seu direito. Vá atrás. O objetivo dessa live é principalmente isso, deixar claro que você tem direito e deve ir atrás. Tá? Exatamente. Então, vamos finalizar aqui, que Marta também precisa ir ver o filhote, descansar um pouquinho, né? Desacelerar um pouquinho, né, Marta? E, de novo, muito obrigada pela disponibilidade e espero que em breve a gente consiga conciliar as agendas de novo para fazer uma nova live sobre mais temas interessantes como esse. Tá bom, Dani, muito obrigada pelo convite novamente, agradeço a todos que puderam parar um tempinho aí para nos ouvir e estou à disposição, sempre que possível, estou à disposição. Obrigada, gente. Obrigada para todo mundo que ficou aqui com a gente esse tempinho. E um excelente final de semana para todo mundo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, só nos acionar. Tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau.